Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus seja de cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso Deus. Amém, Deus seja louvado. E hoje é a lição 8, paternidade e maternidade. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Amém. Santíssimo e glorioso Deus, está nos céus, nós louvamos o seu santo nome por sua bondade, Senhor, para conosco. Amém. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor há de fazer ainda em nossas vidas. Amém. Amém, Senhor. Senhor bendito, mais uma vez nós estamos aqui, à frente desse trabalho que o Senhor nos colocou para fazer. Mas nós reconhecemos, Pai, que somos pequenos, que somos falhos por nós mesmos. Nossa sabedoria é muito restrita. Por isso nós rogamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Seu Santo e Bom Espírito esteja conosco aqui e também com nossos amigos, nossos irmãos do outro lado nos assistindo. Amém, Senhor. Sendo nosso professor, nos ensinando a verdade e nos fortalecendo também na verdade. Amém, Senhor. Pedimos essas bênçãos não porque somos merecedores, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Se você primeira vez está entrando no nosso canal, que você possa se inscrever, você possa compartilhar esse vídeo, clica no sininho para receber novas notificações, novos vídeos. E comenta aí os irmãos o que está achando da lição, comenta aí embaixo para que possamos saber o que os irmãos estão achando, tá bom? Amém. Que Deus abençoe cada um. E o Salmo 127, verso 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então vamos comentar essa introdução, irmãos? Esse maravilhoso Salmo 127, verso 3. Interessante que você vê esse verso, Alexandre. Ele fala bem assim, herança do Senhor, né? Ou seja, já veio de um presente da parte de Deus, dos próprios filhos, né? E fala assim, e fala ainda mais, o fruto do ventre é o seu galardão, o seu prêmio. Então, Deus coloca diante da pessoa os seus filhos como algo muito valioso, um presente, algo valioso para a humanidade, né? Algo valioso para a humanidade. E isso, irmãos, eu falo com vocês, com esse verso, isso é motivo mais que suficiente para que nós cuidemos de um modo assim, todo especial dessas crianças, desses futuros soldados, né? Soldados, porque eu falo soldados porque é o seguinte, nós podemos alistá-los, né, pelo meio do nosso exemplo, alistá-los no exército de Jesus Cristo ou no exército de Satanás. Infelizmente, é uma triste realidade que a gente tem que dizer. Não tem campo neutro, né? Não tem campo neutro. Nós vivemos um mundo em guerra. Satanás usurpou esse mundo, ele acha que ele é o dono, sabe, Vilano? Ele acha que ele é o dono das coisas aqui. E muitos de nós, muitos pais, candidatos ao céu, professam cristãos, parece que não acordou para a realidade. Parece que não acordou, porque Deus entregou essas crianças, esses jovens na mão deles, né, como responsáveis para poder educá-los como soldados fiéis no exército de Cristo, e muitos estão vacilando. Muitos estão pelo seu exemplo, treinando eles para ser do exército do outro lá, entendeu? E não do exército de Deus. Isso é algo que nós temos que sempre ter em mente, sabe? Essa questão, sempre estar refletindo, né? Com respeito ao darmos exemplos, sabe, Alexandre? Porque uma vez eu ouvi sobre isso e eu concordo, sabe, que os jovens, naturalmente, eles são muito, assim, influenciáveis quando eles são novos, né? Muito influenciáveis. Então, o exemplo que eles têm, eles copiam o exemplo de quem está próximo dele, sabe? Do pai, da mãe, dos amigos. Então, essas pessoas são um padrão para eles, um modelo para eles, porque eles estão começando, sabe? Eles estão começando as coisas. Então, isso nós temos que ter sempre em mente. E olha só o que diz aqui, Vilani, ó. Refletindo a Cristo na página 174. O capítulo aqui, a página, né, 174 e o dia é 17 de junho, tá? Foi numa terça-feira aqui. Fala bem assim, ó, a herança do Senhor são os filhos. Olha o que diz. Os pais necessitam reformar-se. Fala dos pais. E ainda mais, não só pais, olha só o que ainda mais diz. Ministros também necessitam, então de pastores, necessitam se reformar. Necessitam de Deus em suas casas. Se desejam ver um estado de coisas diverso, deve proporcionar a palavra de Deus em suas famílias e dela fazer seu conselheiro. Deve ensinar seus filhos. Olha só, está falando aqui dos pais, está falando dos ministros também. Deve ensinar seus filhos que ela é a voz de Deus, que a palavra de Deus, né, é a voz de Deus, e a eles dirigidas,
e que lhes devem obedecer implicitamente. Ainda continua. Deve pacientemente instruir seus filhos, amável e incansavelmente ensinar-lhes como viver de modo a agradar a Deus. Os filhos de tal casa estão preparados para enfrentar os sofismas da incredulidade. Aceitaram a Bíblia como base de sua fé e têm um fundamento que não se pode ser varrido pela maré invasora do ceticismo. E aí ela fala mais, né? E em muitos lares a oração é negligenciada. Os pais entendem que não possui tempo para o culto da manhã e da noite. Não pode economizar alguns momentos para serem dispendidos em ações de graças a Deus pelas suas abundantes mercês, e pela bendita luz do sol e pelas chuvas, as quais fazem com que a vegetação cresça, e pela guarda dos santos anjos. Não tem tempo para fazer oração pedindo auxílio e guia divinos, rogando a contínua presença de Jesus na casa. Saem para o trabalho, sem um pensamento de Deus ou do céu. Olha, misericórdia. Está falando dos pais. Sai para trabalhar, Guilherme. Olha só que duro. Está falando de muitos pais. Tomara, irmãos, que ninguém se enquadre aqui, que ninguém que está assistindo se enquadre nesse perfil. Mas infelizmente, tem muitos ao contrário. Principalmente quem mora na grande metrópole, difícil estar fazendo culto junto de manhã e à tarde, porque metrópole é terrível, né? Sem nenhum pensamento de Deus. Então, irmãos, olha lá, você está vendo? Não tem tempo. E aí a gente cria as crianças, cria na igreja, compra ali alimentaçãozinha, que é até difícil, tem uns que nem compram. E aí pensa que está criando a criança no caminho do Senhor. Então a igreja é a extensão do lar. Tem que ter culto no lar. Tem que ter espiritualidade no lar. A igreja, você vai 3 vezes no máximo por semana, em 1 hora. Então, irmão, tem que ter espiritualidade na casa. Aí sim, tempo com a criança. É a base da igreja, a estrutura lá no local, lá, a reunião lá, com todos os irmãos, todas as famílias. Tem uma estrutura forte lá, tem que ter uma estrutura no lar. Então, o texto fala assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, é um tesouro que Deus nos deu, nossos filhos. Sim. É um tesouro. Agora, esse tesouro, nós vamos entregar ele para quem? O óbvio aqui, a lógica que diz que nós devemos entregar para aquele que nos doou, né? Para nós cuidarmos, preparar eles, para entregar para ele novamente, né? Entregar para ele. Né? Então, mas nós podemos correr o risco, irmãos, de entregar ele para o diabo. Entendeu? Entregar ele para o diabo. Se você quiser acompanhar aí na Refletindo a Cristo, na meditação Refletindo a Cristo, da página 182 até mais ou menos na página 190, seria muito bom, né? Eu não vou ler muita coisa aqui, eu vou ler só um detalhe aqui. Escute só aqui, preste bem atenção nesse detalhe aqui. Tem muita coisa para você ler à vontade, que vai falar aí a Ana e a infância de Samuel, Abraão obedeceu a voz de Deus, e vai falar sobre educação, essa questão toda aí, em relação pai e filhos, essa questão toda aí. Né? Mas um pequeno trecho aqui, diz assim: a influência diária da mãe sobre os filhos ou está preparando para a vida eterna ou para a morte eterna. Ela exerce no lar uma influência mais decisiva do que o ministro no púlpito e do que o rei em seu trono. Tá vendo? Direto, sem rodeios. Não, e não tem que explicar nada, então aqui, não entendeu o que está dizendo. Você lê essas páginas aqui, que lá tem muita coisa, então aqui para ser mais dinâmico e rápido, nós estamos fazendo pequenas leituras rápidas aqui. Então, essa é a grande questão, irmãos. Sim. Deus nos deu um tesouro, que são os filhos. E nós devemos preparar esses filhos para entregar ao Senhor. Sim. Para entregar a Ele. Então, faz um trabalho mais do que um ministro, o maior campo missionário que nós temos é a casa. É os filhos. Sim. É os filhos. Nesse livro, irmão, depois eu coloco o link aí embaixo para os irmãos ver a página, fala que lá na herança, como você falou que é um trabalho mais assim, poderoso como ministro, vai ter uma homenagem especial para as mães, lá no céu. Sim. Você vê eternizado o nome delas. Isso, vai ter uma homenagem, os 144 mil, mas vai ter uma homenagem especial para as mães que foram fiéis. Os filhos depositarão as suas coroas aos pés da mãe. Eu estou por causa delas. Olha, diz que lá ela vai ser homenageada mais do que qualquer homem, como Lutero, John Hus, os homens aí que a gente vê heróis da fé, porque elas... Aliás, Lutero só foi Lutero e esses homens heróis da fé porque teve uma
Mamãe. Daniel, seus 3 amigos. Família firme ali. Só ficou Daniel e os 3 amigos ali na Babilônia firme, por quê? Porque tem uma família que orientou. Timóteo foi criado por quê? Uma mulher. Sim, a mãe Então, tava lá todas cuidando. as pessoas. Né? E veja, e você pode ver, quem foi que educou o Filho de Deus aqui na Terra? Sim. Deus deixou. De Maria ali. Aos pés dela, aos pés dele, quando era E bebezinho. fala que ela ensinou ele certinho no rolo da escritura, que não enviou ele para sinagoga não, para os rabis, né? Os rabis para poder ensinar. Porque os rabis iam Se corromper, né? E João Batista e Jesus. João Batista também saiu. Outro também exemplo foi o próprio Moisés. Quem cuidou dele foi a própria mãe o tempo todo ali. Exatamente, E olha que depois lançou o garoto, lançou o rapaz lá no meio do fogo, lá depois na incredulidade. Mesmo assim, ele permaneceu firme. Firme porque é direito. Quando ele viu o povo sendo maltratado, ele falou: esse é meu povo. Não posso. Preferiu então sofrer com o povo dele do que receber bênçãos com o faraó. Olha que coisa. A mãe já tinha orientado bem o filho. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo. Então vamos domingo aqui, ó. Lê para nós, o Ricardo vai ler Gênesis 18, 11 e o Evilânio Lucas 1:7, Evilânio. Lucas 1, verso 7. Capítulo 18, verso 11, Gênesis. Diz assim, irmãos, ó, capítulo 18, verso 11. Fala assim: ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. Olha só o que fala, quer dizer que ela não tinha mais condições de gerar filhos, né? Sim. Lucas 1:7. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então vamos comentar aí paternidade e maternidade sem filhos. Algumas pessoas aqui quiseram ter filho e aí não tinha, e Deus... Vamos comentar isso aí, irmãos. Concedeu aí ao prêmio aí, né? A herança no caso, né? Sim. Então aí nós podemos observar aí a mãe de Samuel, que não tinha filhos, que ficava chorando, né? No outro texto nós não lemos desse texto. Samuel capítulo 1, verso 1 a 8. Exatamente, nós não lemos esse texto, que ela chorava, amargurada, pediu até o marido. E foi humilhada pela outra mulher Penina, lá. e tal, exatamente. Penina ficou lá, causar irritabilidade a ela, né? Você lê o texto completo, que lá tá escrito tudo isso que nós estamos falando, né? Então ela fica amargurada. Então essa mulher, ela clamou ao Senhor, e ele estava sentado na sua cadeira, como de costume, e viu lá aquela lamentação dela, pensou que ela estava meio bêbada, não, embriagada. Aí foi lá repreender ela respondeu brandamente: não estou embriagada não tomei nada, não tomei vinho, não tomei nada disso não. Amarguração, estou sofrendo porque eu não tenho filho e tal. E depois, brandamente, ele respondeu: vai em paz, que Deus te abençoe o teu pedido. Daí em diante a gente sabe qual foi a bênção na vida, né? Na vida dela, né? E daqui a pouco nós vamos comentar sobre essa questão dessa bênção na vida dela, o que foi promovida. Sim. Até Eli, ele ficou assim, um pouco assim, a gente vai ver daqui a pouco, a própria Ana repreendeu ele. Sim. A atitude, o jeito dela, o estilo dela repreendeu ele. E culturalmente ali naquela época, né, no Antigo Testamento, não ter um filho culturalmente era uma maldição. Se não tivesse era amaldiçoado. Ou seja, quem tem mais filho, naquela época, quem tem mais filho era mais abençoado, né? Tanto é que as duas mulheres de Jacó, né? As duas mulheres ficaram brigando, quem tem mais filho, quem vai misericórdia, né? O negócio ali foi complicado. Hoje, irmão, não tem essa cultura que quem tem mais filho, hoje até culturalmente, principalmente nós aqui, até as pessoas vão ter uma maldição, né? Você tem quantos filhos? 10. Misericórdia, como é que vai criar essas crianças, meu pai? Fica difícil. E olha que interessante, né, Alexandre, que você puxa um assunto, as pessoas, muitas pessoas pensam que estão preocupadas na questão financeira, mas não é só isso. A questão financeira é de menos comparado à questão das influências, das coisas que o seu filho está sujeito a receber sobre essa carga sobre ele. E aí, né, e fala assim, da maternidade, a paternidade sem filhos. Você vê que as pessoas se preocupando com o próximo. Você pode ver que o Eli, ele tinha os dois filhos lá, o sacerdote lá, que o Finéias, o Ófines lá, que fez coisas terríveis. Mas ele criou um jovenzinho que não era filho dele. Ele criou o Samuel, ele criou aquele menino, né, que não era filho dele.
E olha que ele criou aquele menino direito. Por que ele não fez direito com os filhos, né? Olha, isso mostra que aquele homem tinha conhecimento, tinha condição de criar os filhos dele de um bom caminho. Eu vou só ler um texto aqui, só para eu estava comentando aqui, que hoje a cultura, era cultural ter filho, que era uma benção. Hoje, nos últimos dias, já não é prudente. Vou ler só uma linha só, irmão. Vocês podem ler o capítulo Eventos Sinais, ó, quando sucederão essas coisas. O capítulo. A página 33. Não, na realidade, não é prudente ter filhos agora. Ela fala, por que não é prudente ter filhos agora? Não é prudente, porque os últimos dias a gente já está vendo, você está vendo nos nossos comentários, sempre nas lições, escola não está corrompido, sociedade está terrível. Então não é prudente ter filhos, principalmente um monte, né? E os tempos estão difíceis. Você até leu que a gente tem que fazer o curso de manhã à tarde. Quem mora na grande cidade, mano, pai corre para um lado, mãe corre para o outro. E aí quem vai criar essa criança administrando ali? Porque o certo é sempre uma pessoa, mãezinha, né? E que acontecia isso aqui no Antigo Testamento. Hoje já bagunçou bastante, então não é prudente. Então os irmãos que não têm filho, irmão, fiquem em paz. Deus às vezes não vai permitir, porque não é o tempo, né? Não é o tempo, vai ser tempos difíceis, né? Sim, e ainda fala assim, cara, que muitas crianças vão ser retiradas aí nos últimos dias. É verdade. Então, e outra coisa, Alexandre, queria só mencionar, é que também se os irmãos puderem ler o livro chamado Beneficência Social, ou também, eles fizeram uma versão, né, diferente, chamada assim, Ministério do Amor, né? Lá também fala de situações assim, de você cuidar de crianças órfãs, né? Ou você adotar, você cuidar dessas crianças, né, que não tem pai e mãe. Fala que a igreja tem que ter orfanato. É verdade, a igreja tinha que incentivar orfanato para poder acolher essas crianças, para eles sentirem o amor de o que é ter um pai, o que é ter uma mãe, porque muitos deles, né, coitados, Satanás, né, colocou uma situação tão ruim na família deles que deixaram essas crianças abandonadas, muitos deles desde bebezinhos, né? Sim. Então eles têm que sentir o que é isso, o que é ter uma pessoa que ama, né? Que se preocupa com ele, um pai, a pessoa que ele pode olhar, poxa, ele podia ser meu pai, ela podia ser minha mãe. Então, às vezes, irmãos, Deus prepara pessoas assim para você cuidar também, para você ajudar na medida do possível, né? Que Deus te permitir. E é uma bênção. E é uma bênção, você pode ser instrumento de Deus para salvá-la. Sim, tirou a criança, às vezes estava no caminho das trevas e colocou no caminho da luz. Sim. Olha, que galardão, né? Sim. Aí pensa aquela criança lá na glória vai depositar a coroa, eu poderia estar do outro lado e eu deposito minha coroa aos seus pés, porque vocês me tiraram disso aí. Olha que felicidade, né? Sim. Escuta só isso aqui, irmãos. É na página, nessa edição aqui, ó. Do Patriarcas e Profetas. Patriarcas e Profetas, na página aqui, na página que indica aqui, é no capítulo 55, porque tem uma correção de paginação aqui, então o capítulo 55, o menino Samuel. Eu vou ler isso aqui, que o capítulo todo que vai ser de grande valer para você, vai expandir mais essa questão do comentário. Olha o que diz aqui. Eu vou ler um pouco aqui. Ana dava-lhe porção dupla, significando, é Eucana que está falando aqui, viu? Olha que interessante aqui, ó. Em tais ocasiões, Eucana dava à mãe de seus filhos uma porção, mas para ela e para cada um dos filhos e filhas. E em sinal de atenção para com Ana, dava-lhe porção dupla, significando que sua afeição por ela era a mesma que se ela tivesse um filho. Então a segunda esposa, ardendo em ciúmes, reclamava a preferência, como sendo ela altamente favorecida por Deus, e escarnecia de Ana, em sua condição de mulher destituída de filhos, como prova do desagrado do Senhor. Olha a situação lá. A mentalidade, né? A mentalidade. Você lê tudo aí, tem bastante informação aqui, irmão, sobre essa questão da dedicação de Ana. O Ricardo falou aqui sobre o menino Samuel, no templo. Antes dele receber a ajuda lá de Eli, anteriormente a mamãezinha dele já estava começando, dedicou toda a força dela, as afeições dela. É muito duro para uma mãe separar de seu único filho. E ali foi uma repreensão para Eli. Aqui fala, se você continua lendo tudo aqui, que ali foi uma repreensão para ele. Uma repreensão para ele. Porque ele era, daqui a pouco nós vemos, ele era indulgente com seus filhos. Ele não reprovava os seus filhos. E os seus filhos não eram nem para ter assumido o sacerdócio. Não era. Também não era para ter assumido, porque
Aqui diz claramente, né? Ana respondeu brandamente: Não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada. E vai falar aqui a história aqui, né? Está comentando aqui a história aqui. E o sumo sacerdote ficou profundamente comovido, pois era homem de Deus, e em lugar de repreensão proferiu uma bênção para ela. E vai em paz, e Deus te abençoe e conceda o teu pedido, a tua petição. E tanto que o Samuel, né? Pedido de Deus, a Deus, né? Então aqui a gente vê que essa mulher Deus atendeu o pedido dela. Era uma mulher que clamava para ter um filho, e o filho, Deus deu um tesouro para ela. E ela viu que aquele tesouro que Deus deu para ela não podia privar o doador daquele presente. Então ela, quando ele já teve idade suficiente, né, ela entregou ao templo, consagrado ao templo. Né? Então, que dedicação maravilhosa. Amém. Vamos na segunda então. Pais e mães solteiros. Ricardo, lê para nós aí Jeremias 29, 11. E Vilano, lê Mateus 11, 28. Eu vou ler Provérbios 3, 5. Os outros textos, irmãos, podem ler depois, ok? Isaías 43, verso 1 a 2. Jeremias 31, 25. Jeremias 32, verso 27. Jeremias capítulo 29, verso 11. Diz assim, irmãos, ó. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie em teu próprio entendimento. Então qual o conselho, irmão, para pais e mães solteiros? Um pai que ficou com os filhos, ou uma mãe que cria sozinho seus filhos? Você vê, né, Alexandre, que geralmente a pessoa quando ela se encontra numa situação dessa, no momento, né, que ela se encontra, ela fica assim, a tristeza abate, né, porque ela começa a pensar em várias coisas. E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque, vamos supor, um homem. O homem pesa bastante, para a mulher também pesa. O homem, assim, ele tem por costume de sair para trabalhar, sair para correr atrás do pão, aquela coisa toda. Ele fala: meu Deus do céu, ele fica pensando: como é que eu vou fazer com essas crianças, né? E aquele desespero. Ficou viúvo, né? Ficou viúvo, né? Não, tem caso de ficar viúvo e tem caso de mulher que se separa, abandona a família. Tanto homem como mulher acontece isso. A gente sabe muito bem que Satanás vai lá, coloca na mente da pessoa: esse casamento não é bom para mim, eu quero ser. Ele coloca na mente: eu quero ser feliz, né? Porque para ele não é bom ali, a pessoa, o diabo colocou na mente dele que aquilo ali não é bom. E aí ele vira as costas, abandona os filhos, abandona tudo, ele ou ela, né? E quem fica, coitado daquele quem fica. É uma situação muito sofrida, sabe? Mas assim, você pode ver que eles vão lá lutando, né? E para se virar, para poder fazer algumas coisas. E você pode ver uma coisa que eu percebo: muitos dos filhos, quando percebem isso dos seus pais, eles são muito gratos. Eles são muito gratos pelo sacrifício do pai ou da mãe ali, sabe? E você pode ver que no relato, na história bíblica, né, a gente vê várias situações onde tinha somente a mãe, né, não tinha mais pai, a viúva mesmo, que Elias foi visitar, de Sarepta, né? Aquela viúva também que Jesus ressuscitou seu único filho, né? Ela estava sozinha, coitada, hein? E seu único filho. Teve a viúva também que com respeito do azeite, né? Que o profeta foi lá, orou para ela, falou assim: vai lá e vai nas suas vizinhas lá, os seus vizinhos, peça os potes, porque ela estava desesperada, né? Porque o marido tinha morrido, e ela estava com 2 meninos e via os cobradores, e ela tinha medo desses cobradores pegar os filhos dela como escravo, porque isso era normal na época ali. E ela desesperada, e o profeta fala: não, minha filha, vai lá, pega lá o azeite, né? É isso que você tem? Só azeite? Então vai lá e pega o azeite, fecha a porta, né? Fecha a porta e deita o azeite lá na vasilha. E aí, quando acabou todos os potes, parou o azeite, a bênção de Deus veio. E ela vendeu, e ela falou: agora vai lá, vende tudo, né? Paga quem você deve, e o resto viva disso daí com seus filhos. Então, veja, você vê que o profeta, né? Deus usou o profeta para dar um apoio a essa mãe, para ajudar essa mãe, né? Nesse momento. É um exemplo que Deus não abandona. Não abandona, né? Não. E o Provérbios 3,5 fala aqui, ó: confia no Senhor todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Então, se o pai e a mãe estão criando as crianças sem cônjuge, né?
Confia no Senhor, Ele vai te dar entendimento e poder para criar nos caminhos do Senhor. Às vezes a pessoa olha para o futuro, é impossível. Quando nós dois estávamos aqui em casa, estava difícil, imagina eu só agora criar essas crianças. Mas se confiar em Deus, Deus é poderoso. Deus abre as portas. Exatamente. Então Deus ele já... Eu vou ler aqui rapidamente aqui, sim. Mas vocês quiserem ler na página Minha Consagração, hoje na página, só dar uma olhadinha aqui, na página 19, na página 115, na página 247, a qual eu vou ler agora um pouquinho, e rapidamente. A fronte daqueles que fazem esta obra cingirá a coroa do sacrifício, receberão, porém, sua recompensa. Este pensamento deveria servir de estímulo e animação a todos os obreiros de Deus. Nesta vida, nossa obra para Deus afigura-se-á muitas vezes quase infrutífera. Nossos esforços por fazer bem podem ser fervorosos e perseverantes. Todavia, talvez nos não seja dado testemunhar os resultados. Esses esforços, quanto a nós, podem parecer perdidos, mas o Salvador nos assegura que nossa obra é notada no céu e que a recompensa não há de falhar. Amém. Não há de falhar. Então, mamãezinha, papaizinho, que tem os seus filhos aí que estão nessa condição aqui, que nós estamos comentando aqui, fique tranquilo, seja fiel a Deus, que Deus vai dar o galardão a você e seus filhinhos, né? Amém. Fique ciente disso, leia com atenção isso aí. À fronte daqueles que fazem esta obra. E tem mais adiante ainda, ó. Por mais breve que seja o nosso serviço, o mais humilde nossa obra, se seguimos a Cristo com a fé singela, não seremos desapontados pelo galardão. Então aqui vai ter um galardão. Aquilo que o maior e mais sábio não pode alcançar, o mais débil, o mais humilde receberá. Então, promessa. Então tem que ficar aqui esperando em Deus, né? E no livro Educação, na página 21, 101, Patriarcas e Profetas, na página 129, fala muitas outras instruções também. E Educação, na página 80, fala muitas instruções em relação a essas questões, né? Amém. É a bênção de Deus, né? Amém. Outra coisa, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, a respeito desse assunto, é a preocupação, né, que Deus tem que sua igreja age em favor dessas pessoas. Sim. Sabe? A igreja de Deus não pode deixar essas pessoas desamparadas. Olha só, aqui no livro Tiago fala para visitar, né? E aqui suas tribulações, os órfãos e as viúvas. Interessante que no livro aqui Conselho sobre Mordomia, no capítulo 9, né, aqui está na página 46 para 47, fala assim, ó, olha só a mensageira do Senhor chamando a atenção. Que fizeste em favor das viúvas, dos infelizes, que vos imploro que ajudeis a educar e preparar seus filhos ou netos. Veja, porque as pessoas estão pedindo ajuda, não estão conseguindo. O que vocês estão fazendo para ajudá-los? Continua. Como tendes tratado esses casos? Você está se importando com essas pessoas? Você não está dando a mínima? Ah, o filho não é meu, esse é problema dela, é problema dele? Aí fala, tendes procurado ajudar os órfãos? Quando pais ou avós, ansiosos e pesarosos, vos têm pedido, ou até mesmo rogado, que lhes considereis os casos, tende vós feito com que voltassem devido à vossa insensível e pouca simpatia e recurso? Ou seja, vocês estão falando que não tem como ajudar? Olha, ainda continua. Se assim for que vocês estão agindo, olha que fala, que o Senhor se apiade, olha só, de vosso futuro. Pois com a medida com que medides, vos medirão de novo. Poderemos nós surpreender-nos de que o Senhor retém a sua bênção quando seus dons são egoisticamente pervertidos e mal aplicados? Olha só que coisa terrível, né? Então, aqui a serva de Deus, ela fala isso, né? Ela fala da preocupação que nós temos que ter com essas pessoas. E recursos estamos usando para quê? Não é para ajudar essas pessoas? Nossos egoísmos, para ajudar, né? Para ajudar as pessoas. Os papaizinhos e as mamãezinhas solteiras aí, tem uma indicação aqui no Refletindo a Cristo, na meditação, na página 183. Leia a página toda, por favor. Leia a página toda, irmãos. Aqui diz desse jeito aqui. Existe um Deus em cima no céu, e a luz e a glória do seu trono repousam sobre a fiel mãe, enquanto ela se esforça por educar os filhos para resistirem à influência do mal.
Nenhuma outra obra se pode comparar à sua em importância. Tá aí, mais outro texto. Aí, aqui lê todo, porque tem mais coisa aqui, muitas coisas importantes. Então, o pai, a mãe, agora, seja em conjunto, o que ser um pai que tem os seus filhos, mas a mãe não está presente, às vezes a mãe dormiu no Senhor, tal, e agora está viúva, né, e outras situações, mas que tanto faz ser o pai e a mãe em conjunto, como eles, assim, só o pai ou a mãe, prestando serviço a Deus, ele vai receber a recompensa. Amém. Sim. Porque a promessa é essa. Sim. Deus tem promessas maravilhosas para as pessoas que são fiéis a Ele. Amém. Agora vamos terça-feira agora, irmãos. Alegria e responsabilidade de educar os filhos. Salmo 127, hein? Ali 5 versinhos. Isso. Salmo 127, olha que são maravilhosos, irmãos. 127, diz assim: exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do útero a sua recompensa. Ainda fala mais o verso 4. Como as flechas estão na mão do homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos no portão. Olha, então vamos comentar Salmo 127, nesse contexto de alegria e responsabilidade de educar os filhos. Olha lá. Salmo. Refletindo a Cristo, na página 175, 18 de junho, diz assim. O título cabeçalho em cima está assim: não negligenciar o culto familiar. Não deposite a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, o nosso deleite. Então, aqui diz claramente, eu não vou ler tudo, mas vou ler de maneira aqui, só alguns pensamentos rápidos, né? Pensamentos corretos e novos e melhores desejos serão despertados no coração dos mais indiferentes. A hora da oração traz uma paz e descanso que são gratos ao espírito abatido, pois a própria atmosfera de um lar cristão é de paz e descanso. Em cada ato, o cristão deve procurar representar seu mestre e fazer seu serviço parecer atrativo. 9/10 das provações e perplexidades sobre as quais muitos se preocupam ou são imaginárias ou recai sobre eles como consequência de sua própria conduta errônea. Devem parar de falar nessas provações e de exagero, né? Muitas vezes a pessoa exagera as provações. Então o cristão pode confiar em Deus, que Deus vai dar a vitória. Deus vai dar... todos nós temos provações, todas as pessoas têm, né? Isso aí, uma pessoa pode dizer, por que isso acontece só comigo? O mundo todo passa. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas é a Deus que não deixará mais, mas tentar-se no que poder suportar. Exatamente. Então, cada um pode suportar. Se Deus dá uma cruz, é porque pode suportar, pode carregar. O amor a Jesus não pode ser ocultado, mas se fará visto e sentido. Ele exerce um poder admirável, faz com que o tímido se torne ousado, e o indolente ativo, e o ignorante sábio, torna o gago eloquente, e desperta o intelecto adormecido para uma nova vida e um renovado vigor. Aqui também diz, eu não li, mas também diz que, embora se tem pessoas que você vai receber no seu lar, mas por motivo algum você pode cancelar o culto a Deus por causa de motivo algum de pessoas que vão na sua casa, deixam de ir, não podem e jamais passar isso por alto. Tem que convidar o visitante para ir. Convida ele para orar, para participar do culto. Então você vai, irmãos, o culto é importante, então não podemos deixar passar por alto o culto familiar. É porque o Salmo 127 que o Ricardo leu aí, ó, se Deus não vigia a casa, em vão vigia o sentinela. Olha o verso 2.
Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá aos seus amados sono. Então em vão vocês dormir, trabalhar. Ah, mas estou correndo, estou com 2 empregos, estou trabalhando para dar as coisas para criança, pagar a escola, pagar não sei o quê. Faculdade. Em vão, acho que está dizendo que é em vão. Irmão, se você está vivendo essa vida aí, não está fazendo culto, não está dando atenção espiritual para as crianças, peça conta com pão e água, é melhor. Porque se essa criança depois crescer, você tiver velho aposentado e com os bens materiais até confortável, você vai chorar, você vai querer voltar para trás e não tem como mais. Daria tudo, né? Para poder daria tudo para voltar para trás. Então, é isso, e isso nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque o Salomão, usado por Deus, deixou bem claro, é em vão. Se Deus não estiver à frente, Alexandre, as bênçãos só é boa, né? Ou seja, bem materiais e qualquer outras coisas, só é bem-vindo, só é melhor aproveitado quando Deus está no controle, quando Deus está na frente. Aí a gente vê muitas pessoas preocupadas em correr atrás das coisas, né? Mas não é com Deus do lado, muitos não é com Deus do lado. Ah, não, eu tenho que me preocupar por causa do meu filho, por causa da minha faculdade, o meu futuro, me preocupar com o meu futuro. Ou seja, cria criança para esse mundo. Eu estou criando para fazer faculdade, que ela fazer o emprego que ela vai ter no futuro. Então está criando a criança para esse mundo. Não está criando não está criando para o lar eterno. E é o mesmo sonho de uma pessoa que não tem Cristo. Sim. As pessoas que não têm Cristo são morais, pessoas boas, que não roubam no mar, mas também tem sonho. É porque é o que eles conhecem, é o que eles têm. Porque, agora, só que para nós fica feio isso daí, Alexandre, porque essas pessoas aí, como você deu exemplo, pessoas que não conhecem a Cristo, que agem assim, para eles está certo, eles estão agindo justamente. Porque elas não conhecem. É justo o modo deles, porque eles não conhecem, eles não têm outro... A vida deles é só aqui mesmo. A vida deles é essa, eles conhecem isso. Agora fica feio para nós, porque nós sabemos que isso daqui não é nada, isso aqui é passageiro. Eu só estou de passagem. Então, se eu estou de passagem, então eu não posso me contentar em ficar aqui. Não é? Eu não posso abrir mão de uma eternidade para ficar no máximo 70, quanto mais 80 anos aqui de vida. Se é que eu vou chegar a 80, vou deixar bem claro, porque Jesus falou, usando uma parábola, falando do homem lá que ele era egoísta, que plantou muita coisa e ele teve uma colheita muito boa. Aí ele falou assim, Jesus contando no relato, rapaz, eu consegui muito hoje, né? Rapaz, o meu celeiro, o meu depósito é pequeno, o que eu vou fazer? Ah, já sei, eu vou fazer um depósito maior para caber tudo, né? Assim, para caber tudo. Aí ele fala assim, agora sim, você está à vontade. Aí Jesus fala na parábola, louco, não sabe você que hoje foi chamada a sua alma? Ou seja, você juntou tanto para quem? Para quem? Então, isso é muito perigoso, sabe? Até na educação dos nossos filhos, para quem que eu estou educando meu filho, o Vilani, que nem esse Vilani falou no começo. É para o exército do Senhor, é para servir a Deus ou para servir a Satanás? E aqui, olha só, Vilani, Fundamento da Educação Cristã. Fundamento da Educação Cristã, aqui na página 289, olha o que diz aqui, ó. Achamos-nos, está falando para os pais, achamos-nos sob um solene e sagrado compromisso para com Deus de educar nossos filhos, não para o mundo, não para pôr em suas mãos nas mãos do mundo, mas para amarem e temer a Deus e para guardar os seus mandamentos. Devemos instruí-los para trabalhar inteligentemente segundo as normas de Cristo, a fim de apresentarem elevado e nobre caráter cristão a aqueles com quem se associam. Vejam só, então nós temos que preparar nossos filhos para que eles dêem um bom testemunho lá fora. A pessoa fala assim, caráter cristão, com quem se associam. Ou seja, eles vão entrar em contato com pessoas, ninguém está falando que eles não vão, mas eles vão estar firme pela verdade. Você como Daniel, né? Ser Daniel e seus amigos. Então, você firme. Fala, nossa, eu quero andar com esse rapaz tem algo diferente. Essa moça tem algo diferente. Eles têm algo para me passar. Então, mas por que eles têm isso? Porque os seus pais trabalharam com eles antes. Fizeram a base. Então, é isso que está sendo. E isso é uma responsabilidade muito grande. Essa responsabilidade, olha só, de novo. Achamos um sagrado compromisso com Deus. Isso aqui é com Deus, é minha obrigação com Deus fazer isso. E depois com meus filhos. Então, isso é coisa muito séria. Exatamente. Sério. Aqui diz aqui, mães, em vosso lar tendes um campo missionário no qual podereis trabalhar com infatigável energia e inquebrantável zelo, sabendo que os resultados de vosso trabalho durarão por toda a eternidade. O trabalho da mãe que se acha em íntima ligação com Cristo é de infinito valor. Seu ministério de amor torna o lar
uma Betel. Olha, Amém. né, irmão? E Betel é a casa de Deus. Exatamente. Aí os pais precisam avaliar mais completamente a responsabilidade e honra que Deus colocou sobre eles, ao torná-los perante os filhos, seus representantes. O caráter revelado no contato diário interpretará para os filhos, para o bem ou para o mal, as seguintes palavras de Deus. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Aqui, então, aqui é claro, direto. Leia, irmãos, leia aqui, tem na meditação Refletindo a Cristo, na página 175 até na página 180 mais ou menos. Você lê lá que tem muita informação boa. O amor de Deus refletindo na família, a educação precoce é determinante, e assim vai a meditação. Ensinar os filhos a ser obreiros de Deus, família unida pelos laços do amor e assim por diante, tá bom? Tem muita coisa boa para nós aprendermos. Orientação da criança, irmão, tem um tema aqui, ó, que muitos pais estão negligenciando, acham que não tem nada a ver, mas precisa acordar. Ó, página 64, a necessidade de preparo. Ó. Os pais devem estudar a lei da natureza. Cumpre familiarizar com o organismo humano. Os pais têm que saber como que é o organismo humano. Deve conhecer as funções dos vários órgãos, suas relações e dependências mútuas. Ou seja, saber que um órgão depende do outro. Se estragar um, estraga o outro. Ou seja, o que entra na boquinha, afeta a mente. Deve estudar a relação entre as faculdades mentais e as físicas. Tá ligado? Mente e físico. E as condições exigidas para a ação saudável de cada uma delas. Assumir a responsabilidade da paternidade, ser pai e mãe, sem esse preparo, é um pecado. Irmão, ignorante, você não pode ser ignorante. Se a gente tem filho e não tem conhecimento sobre o organismo humano, não precisa ser expert. Eu nutricionista, eu fiz 5 anos de nutricionista. Não. Só ler conselhos sobre regime alimentar, ciência do como viver, conselhos sobre saúde, os livros do Espírito Profecia sobre saúde. E aí você sabe a base, os alimentos que faz mal, que deve evitar, e aqueles que devem comer com moderação. Muitos pais estão negligenciando isso, e aí estão pecando. Estão criando criança comendo toda hora, comendo qualquer coisa. Irmãos, e vai influenciar a mente. E aí não adianta, irmão. Aí tem criança que os pais vão falar, é imperativos. Eles sobem nas paredes. Criança é assim mesmo. É jovem. É energia, né? Energia. É o Nescau. Energia que dá gosto. Misericórdia. Chocolate. É isso mesmo. Então, que afeta o organismo da criança. Cafeína, estimulante. Ensinar o menino o caminho que ele deve andar. E quando ensinar é tudo, né? Ensinar é no caminho, né? No caminho, que caminho é esse? É no caminho dos alimentos terríveis. É no caminho, que caminho é esse? Que caminho da educação? Eu vou abrir o leque aqui. Então, no caminho da saúde, no caminho da terceira mensagem angélica, no caminho da justificação pela fé, no caminho dos mandamentos. Então é nesse caminho que nós vamos andar junto, né? Então andar junto com nossos filhos nesse caminho. Porque senão, de outra maneira, vai no outro caminho. A gente já sabe qual que é. Não existe 3 caminhos. Não existe. Em questão espiritual, só existe o caminho da eternidade do céu e o caminho para o lago de fogo. Resumidamente é isso. Perdição é isso, perdição eterna. Não tem outra conversa não. O resto é só conversa para iludir os outros. Não tem outra conversa. Ou nós ensinamos nossos filhos a seguir no caminho do Senhor, aceitar as verdades de Deus, de maneira voluntária, lógico, que Deus não obriga Deus não obriga os pais a aceitar. Não é por força os pais vão obrigar os filhos a aceitar também. Só pelo Espírito Santo. Então nós devemos seguir. Quarta-feira, a paternidade e a maternidade como discipulado. Ricardo, lê para nós aí Gênesis 18, versos 18 a 19. E 1 Samuel, Evelano vai ler aí 1 Samuel 3, 10 a 14. Vamos ver o que esses textos falam para nós sobre a paternidade e a maternidade como discipulado. Gênesis capítulo 18, verso 18 e 19. Começa assim: vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele, pois eu conheço, Deus falando, eu conheço, que ele ordenará seus filhos e a sua casa depois deles, e eles guardarão o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem
falado. Vamos lá então, 1 Samuel 3, versículo de 10 até o 14, diz assim: Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Misericórdia. Então, os pais discipularam os filhos. Aí, no contexto de Eli, qual foi o resultado? Eu vou comentar isso aí. Você viu que interessante? Abraão, Deus deu testemunho dele. Deus falou: não, eu sei que ele vai fazer isso. Eu sei que ele vai fazer a parte dele, que os filhos dele vão seguir seu caminho. Então você pode ver que o pai de Abraão foi Isaac. E Isaac foi um homem firme, né? Homem firme. Depois Isaac, depois teve Jacó e a família. Depois, e claro, no primeiro caminho teve alguns lá que deslizaram, mas no modo geral eles foram tementes a Deus. Mas você pode ver que Deus deu testemunho dele, falou: não, ele é fiel, ele vai fazer as coisas. Eu quero ler de novo esse trecho, olha só o que fala aqui, ó, o verso 19: porque eu o conheço, Deus falando, eu o conheço, que ele ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, ele vai deixar, e eles, olha só, ainda fala mais, e eles guardarão o caminho do Senhor, eles vão seguir a orientação do seu pai, olha só, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E lembrando que Abraão aí, quando Deus fala a ele, está falando dos filhos de Abraão, sim, que não necessariamente sejam da carne, lembra? Sim. Sai, Abraão, olha para o céu, quatro contados dele, aí saíram seus filhos. Sim. Todos aqueles que são fiéis da fé, são filhos de Abraão. Filho de Abraão. Começando com ele, depois Isaac, Jacó e assim por diante. Então isso mostra, né, irmãos, que eu vejo aqui, a diferença de um pai que temente a Deus, firme no caminho do Senhor, e um pai um pouco relaxado. Porque olha só que aqui na própria lição o autor ele fala assim, ó: os pais e mães têm a responsabilidade de disciplinar seus filhos de maneira que estes se tornem discípulos de Jesus. Então, os pais têm que ensinar o seu menino, a sua menina, de modo tal que esse menino e essa menina ande nos caminhos de Cristo. Então, peraí, se não está acontecendo isso, eu estou errando. Simples assim. Porque as crianças, Vilano, você sabe disso, as crianças, eles copiam seus pis, eles copiam o exemplo. Exatamente. Ó, eu lembro quando era aqui. Vem até o caso de Davi aqui, né? Sim, a bagunça do filho Davi, ensinou tudo errado. Ó, eu lembro quando eu era garoto, meu pai falava assim, meu pai nunca conheceu a palavra de Deus, ele falava assim: faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Aí fica difícil, né? Fica difícil. É a mesma coisa, tem gente que coloca essa linguagem de fora do mundão no meio cristão. Eles não falam isso, mas agem assim. Aí ele vai lá e fala: filho, você tem que fazer isso, mas ele não faz. Ou então fala assim, vamos supor: ó, você tem que estudar lição, você tem que ir para a igreja estudar lição, mas o pai não estuda. O pai não estuda. Fica difícil. Fica difícil. Não, você vai estudar lição, porque você tem que estudar, você vai entrar na igreja, você vai participar dos meninos lá, dos jovens, você vai participar da sala das crianças, mas ele não participa, ele não estuda. Aí fica difícil. Ele quer que o filho estude, ele quer que o filho faça as coisas, mas o filho está vendo ele não fazendo nada. Entendeu? Aí você fala: o que esse menino vai fazer? Esse menino vai levar a sério o que esse pai está falando? Dificilmente. Ele vai ficar durante o tempo, ele vai ficar na igreja porque ele tem medo do pai ser castigado. Sim. Quando ele criar coragem, ele vai, ele vai falar: não quer saber se Deus é ou não. Se Deus ser uma mentira, você não acredita nesse Deus, ele vai falar isso. Talvez ele não fale diretamente pela boca, mas com o coração ele vai falar: isso é tudo mentira. E aí, só um parênteses, aí o erro nosso é o seguinte: os jovens estão saindo da igreja, mano, porque não tem atração na igreja. Não tem nada para jovem, Não é isso, tem nada a ver com isso. Se a gente for estudar histórias, Valdense, Ana Batista, os apóstolos, não tinha nada disso aí, não tinha teatro na igreja, não tinha cantores que ficavam com o microfone, não tinha nada dessas coisas. Não tinha competições, não tinha nada disso. E eram todos os filhos dos valdenses. Você vai sair com o menino, 2 anos, você vai lá e evangelizar. Se você voltar vivo, você é obreiro e ministro. Olha, que coisa. Então, o fervor deles era testemunhar.
Ai, se eu morrer na fogueira, eu morro para o Senhor. Olha, É a questão do valor moral. Então o valor moral lá era um, e o valor moral hoje aqui é outro. A gente tem que entender isso, a gente tem que ver e ficar com desculpa esfarrapada, não adianta. Esse negócio, não adianta, que vai ser só ilusão e mais cedo ou mais tarde você vai ter aquela decepção desgraçada na sua vida. Sim. Vai ter mesmo, não tem jeito não. Então, lá, na época lá, era um tipo de valor moral. Ética, moral, a questão espiritual. Lá, o valor que eles valorizavam muito a espiritualidade. Hoje, infelizmente, nós não estamos dando tanto valor a isso, né? Estamos dando valor ao materialismo. Não, é grana, é dinheiro, é casa bonita, é carro bonito, encher meu filho de presente, disso, daquilo, outro. Isso. E o maior presente que a gente poderia dar ao nosso filho é Cristo. O maior presente, o caráter de Cristo. Né? É o caráter de Cristo. Agora, também, se a gente não tiver também, você vai dar o que não tem. Aí não fica pode dar o que difícil. não tem. Aí não pode dar o Complicado, então, né? Eli e seus filhos, capítulo 56 do Patriarcas e Profetas, tá bom? Na página, aqui nesse livro aqui, no caso nessa edição aqui, bem antigo, mas você vai ver o capítulo rápido aqui, você vai poder acompanhar. Eli e seus filhos, capítulo 56, na página 115, 116 e 117, e também 184 a 185 e 36. Nessas páginas fala muito sobre esses assuntos, né? De Abraão disse, o texto está aqui embaixo, né? Mas vou ler aqui anterior. Eli era sacerdote e juiz em Israel, ocupava as posições mais elevadas e maior responsabilidade que havia entre o povo de Deus. Como um homem divinamente escolhido para os sagrados deveres do sacerdócio e posto no país como a autoridade judiciária mais elevada, era ele olhado como um exemplo e exercia grande influência sobre as tribos de Israel. Mas, embora tivesse sido designado para governar o povo, não governava a sua própria casa. Ele era um pai transigente, amando a paz e a comunidade, não exercia a sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões de seus filhos. Em vez de contender com eles ou castigá-los, submetia-se à sua vontade e os deixava seguir seu próprio caminho. Em vez de considerar a educação de seus filhos como uma das mais importantes de suas responsabilidades, tratou desta questão como se fosse de pequena relevância. O sacerdote juiz de Israel não foi deixado em trevas quanto ao dever de restringir e governar os filhos que Deus dera aos seus cuidados, mas ele recuou deste dever, porque o mesmo implicava contrariar a vontade de seus filhos, e tornaria necessário puni-los e repudiá-los, sem pesar as terríveis consequências que se seguiram à sua conduta. Ele condescendeu com seus filhos no que quer que desejassem, e negligenciou a obra que os ia habilitar para o serviço de Deus e para os deveres da vida. Aí cita o contraste aqui, o trecho de Abraão. Abraão não foi fiel, Abraão se dedicou. Eli, porém, permitiu que seus filhos os governassem. O pai se tornou sujeito aos filhos. A maldição da transgressão foi visível nas correções e males que assinalaram a questão do o que acontece hoje, os filhos mandam nos pais. Ou então os pais tratam o filho como se fosse um igual. Então vamos lá, exatamente. Então vamos lá, aqui eu vou citar alguns detalhes aqui, irmãos. Tá como costumeiro na igreja, na nossa igreja como um todo, não são todas, lógico, tem igreja que tem mais um estilo ali mais reverente. Irmãos, na hora que o pastor vai pregar, pastor que você é o irmão, pregador, em termos geral, vai pregar, o cantor vai cantar, aí fica aquela bagunça, aquela balbúrdia de gente, um conversa com o outro. Irmãos, isso, tudo bem que está um ser humano lá, mas o ser humano ele vai, diz que os talentos lá, a gente já estudou isso aqui já e tal, todos os talentos da igreja é para a edificação de quê? Da igreja, não é isso? Então, o pastor vai pregar, o irmão, o ancião, o diretor, seja lá quem for, que vai lá expor a palavra de Deus, ele não vai fazer aquilo para edificar? Então, aí fica todo naquela... E é até um som de respeito, né? Isso é falta de quê? Falta de reverência. E os filhos, isso tanto faz ser adulto como pequeno, os filhinhos pequenos, ficam com suas mães, com seus pais e todo mundo quietinho ali, chega na igreja, todo mundo quietinho, fica todo mundo quieto. Isso é falta de educação. Então. Educação que não aprendeu. Que não veio da onde? Não veio de casa. Não veio de casa. Você vem na igreja, em qualquer lugar. Por favor, irmãos, ó, vocês aí, todos, eu repreendo minha filha, eu tenho filhos também. Eu repreendo, irmão. Fica quietinho aí que tá na casa de Deus. Todo mundo quietinho, silêncio aí. Agora você também.
repreenda o seu filho. Vamos vir aos cultos, ter reverência, ter respeito. Não dá. Você puxou um assunto interessante, porque olha só, quem sofre bastante com isso na igreja são os diáconos. Os coitados, esses homens e essas mulheres. Porque essas pessoas, né, assim, eles vão lá, eles são nomeados, né, Alexandre, para poder fazer a função, e eles vão lá, não, eu vou cuidar da casa de Deus, né, e eu vou lá vou proteger, cuidar. E aí, quando ele vê um menino, uma menina, né, adolescente ali, ou jovenzinho, indo fazer alguma coisa que não é adequado, ele vai chamar a atenção daquele menino vai lá, desrespeita aquele senhor, aquela senhora, né, e às vezes, e aí aquele homem mais incisivo, toma vergonha, menino, não sei o que conversa é essa, chama atenção. Aí ele vai lá e fala com o pai, com a mãe. O pai, em vez de apoiar o diácono, muitas vezes, ele vai lá e reclama. Não fale mal do meu filho, não reclame com o meu filho. Quem te deu essa autorização, não sei o que. Aí o diácono e a diaconisa, coitado, eles ficam assim muitas vezes, ficam com as mãos atadas, falam, poxa vida, eu estou tentando ajudá-lo aqui. Porque na igreja, quando você chama a atenção de um menino, ó, meu filho, não é assim não, é assim. Você está ajudando a educá-lo ali no caminho do Senhor ali. Você está sendo um instrumento de Deus para ajudar esse menino ou essa menina. E aí quando o pai te repreende, ou a mãe te repreende, que não quer que você fale, que você não quer que você chame a atenção que ele está fazendo, que seu filho está fazendo coisa errada, aí o diácono fica até sem chão. Eles daí inventam aquela conversinha fiada ainda. Isso é falta de amor, irmão. Falta de amor. Irmãos, essa conversinha aí de negócio de falta de amor, isso aí é amor falso. Isso aí é um tal de Eli novamente, seguindo uma desgraça na igreja. Aí Deus dá a sentença lá de cima. Aí depois você vai receber a sentença aí. Entrega aos ídolos. Exatamente, mas cedo ou mais tarde você vai entregar seu filho pro capeta. Não vai mesmo. Triste. Seja pastor, seja ancião, seja quem for. Se você tem um filho e deixa ele nessa loucura que ele fez com seus filhos, infelizmente você vai perder seu filho pro diabo. Eu e você. Se eu fizer isso com meus filhos também, vai ser a mesma coisa. Mas cedo ou mais tarde o capeta vai tomar de conta do seu filho e também de você. E aí a gente chega nas quarta-feiras no culto e aí fala assim, por favor, irmão, olha para o meu filho, olha para minha filha, que ele saiu da igreja. Mas ele saiu da igreja, por que ele saiu da igreja? Porque ela tinha saído de Cristo faz tempo. Porque ele nunca esteve, porque o pai e a mãe nunca colocou. Ele pode estar na igreja. Na questão física só. Mas o mais importante não é estar na igreja. É questão espiritual. A igreja é consequência. É mais importante você estar em Cristo. Jesus falou assim, você permanecer na igreja, falou isso? Não. Você permanecer em quem? Em mim. Em mim. Então a igreja é consequência. Sim. Quando essa pessoa não permanecer em Cristo, não adianta. Se eu for para a igreja, irmãos, volume 4 aqui, vou falar dele também, do que eu estava comentando. Você pode ler o capítulo Causa em Betclic, página 516, é uma página inteira, não vou ler, então só alguns trechinhos aqui, ó. Ele não queria ferir os sentimentos de ninguém e não teve coragem moral necessária para repreender e reprovar o pecado. E aqui em cima fala que ele até era um homem bom, puro quanto à moral, mas era demasiado condescendente. Ele não queria magoar as pessoas, queria ser benquisto a todos. Ele amava a paz e a harmonia, tornou-se cada vez mais insensível quanto à impureza e ao crime. E aí aqui embaixo ela vai fazer uma aplicação para nós, irmãos. Que lição temos aqui para os pais, os guardiões dos jovens e aqueles que ministram no serviço de Deus, diretores de igreja, anciões, pastores. Quantos males existentes não são enfrentados e detidos porque os homens têm pouquíssima coragem de reprovar o erro, não quer perder seus cargos, ou porque têm pouquíssimo interesse ou são por demais indolentes para exercer suas faculdades em depender esforços dedicados para purificar as famílias ou a igreja de Deus. Eles são responsáveis, ou seja, irmão, aqueles que são líderes e não corrigem, eles são responsáveis pelo mal que possa resultar em consequência da negligência do seu dever. Somos tão responsáveis por males que poderíamos haver reprimido em outros pela reprovação, pela advertência, pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se fosse nós mesmos culpados desses atos, desses pecados. Olha que coisa, irmãos. Então, se a gente não reprovar o filho, líder da igreja, não reprova os pecados que tem dentro da igreja, vai ser responsabilizado assim como ele foi. Sim. Misericórdia. Então, irmão, nós já temos muitos pecados para carregar pecado dos outros ainda, da igreja. Misericórdia. Se você não tem força moral, irmão, você, irmão, não gosta de repreender, eu quero ser isso com todo mundo, pede demissão do seu cargo. Fala, eu prefiro não pegar cargo, eu quero entregar minhas credenciais porque não tenho força moral.
é melhor do que você receber o pecado dos outros. E você vai ser condenado, vai ser pior. Sim. Vai ser pior. Fala, deixa para outro, a gente tem mais coragem aí, vamos orar para ter outra pessoa, mas eu não quero. Peça, não peça para sair, senão apague muito. Porque muitas vezes, Ricardo, as pessoas brigam por cargo. A maioria das igrejas tem isso aí. No final do ano, cargo. Mas elas não sabem que cargo é uma responsabilidade dupla. Porque quando eu pego um cargo, naquele meu departamento, todos os irmãos estão nas minhas mãos, para conduzir eles à Canaã Celestial ou para a perdição. Então, se eu não trabalhar com aquele cargo para ajudar os irmãos a crescer espiritualmente, Deus vai colocar na minha conta. Você esteve lá. Eu estou sob condenação. Sim, você esteve lá, eu deixei nas tuas mãos e você negligenciou. Eles são culpados e você recebe sangue inocente. Interessante, Alexandre, que eu vejo assim no contexto igreja, o que pesa muito ainda, isso pesa bastante, mas eu fico pensando, imagine, Alexandre, imagine aquele que lida com os jovens. Imagina aquele... É um cargo de responsabilidade. Eu acho que é maior ainda, eu acho que o peso é maior ainda, porque a gente gosta de falar muito, Vilani, eles são o futuro da igreja. São, e se Jesus não vier até lá, né, eles são mesmo. O futuro da igreja, a igreja vai estar vibrante ou a igreja vai estar morta, das duas uma. Então, você entendeu o que eu quero dizer? E aí vamos supor, eu sou professor da Escola Sabatina, sou professor dos jovens. Que tipo de professor dos jovens eu sou? Será que eu sou um professor dos jovens espiritual que incentiva aqueles meninos e aquelas meninas a ser espirituais, ou a ser meninos vibrantes, menino firme no caminho da verdade, ou um homem carnal? Eu sou um homem carnal. Que eu só quero fazer só festa e bagunça. Só quero fazer coisa inteira. Não se preocupa, não. Deus entende, Jesus é bom, Jesus é lindo. E tem vários outros ministérios da igreja que é voltado para jovens, certo? E aí a questão é, quando a gente... Agora eu vou puxar a questão de comissão. Irmãos, pensem bem, irmãos, na próxima comissão. Coloque, irmãos, em nome de Jesus, eu peço a vocês, ore a Deus mesmo, muito. Jejum, se for o caso mesmo. É o caso, não é se for não, é o caso de jejuar, é o caso. E coloque pessoas, homens e mulheres espirituais à frente dessa obra, porque principalmente os professores da escola sabatina tem que ser pessoas espirituais, tem que ser pessoas que levam a sério o estudo da palavra, que incentivem os seus alunos, principalmente as crianças, porque a gente está falando de criação de filhos. Esses jovens, eles têm que olhar para aquele homem, para aquela mulher que está ali, aquele irmão, aquela irmã, o professor, como uma pessoa assim, espiritual, uma pessoa que ele pode contar, um exemplo, uma pessoa que ele pode contar. E olha, infelizmente, nós estamos muito faltos de pessoas como exemplo para poder... Porque essas crianças, eles olham, Vilani, olham. Ele tem seu pai e sua mãe, mas na igreja ele olha para o irmão e olha para a irmã. Mas a irmã fulana fez essa coisa errada, então eu vou fazer também porque está tudo bem. Entendeu? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu saí para cantar em quarteto, né? Eu fui na região onde um jovem ficou muito mais desanimado da fé por causa que um líder deu um mau exemplo e o líder faz esse tipo de coisa e ele começou a fazer também, né? Aí ele começou se debandar em alimentos impuros, porque o líder fazia, não dava nada. Eu falei, então vou fazer também. Então, aí, e a mãe estava triste porque o filho nem mais visitava os cultos, sabe? Ele eu sou membro da igreja, ele queria ser membro da igreja, mas não visitava mais os cultos. E a própria mãe confessou, falou assim, olha, foi o líder que ele gostava muito, que incentivou meu filho a desviar, a seguir esse caminho ruim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a influência que eu estou passando para aqueles jovens. É muito perigoso. Quando eu coloco a pessoa carnal na frente da obra, olha, pode ter certeza que o diabo toma conta. Então, irmãos, se você for escolhido para nomeação de comissão aí no final do ano, ora a Deus, jejua e não busca politicagem, não, busca pessoas que são consagradas, porque é o futuro. Sim. Escolher todos os cargos. Se não tem, mas não tem pessoa, vamos por qualquer um. Não escolha ninguém, então, irmãos. Não tem o cargo, então. Deixa vazio. Não carrete pecar nas suas costas dos outros, não. Então busca pessoas, ora a Deus e Deus vai mostrar em nome de Jesus. Amém. Exatamente, irmãos. Tinha um texto aqui, mas eu passei por alto aqui. Mas vou dar algumas páginas só aqui a vocês. Algumas páginas aqui. Na página Educação 187, Atos dos Apóstolos na página 133, Caminho a Cristo na página 49 e 143 também. Testemunhos para a Igreja, volume 1, 119 e 190.
na página 190, 119, na página também 190, tem umas questões muito boas aí, para nós sabermos, né? Então, olha que interessante aqui. Vi que muitos que estavam se gabando de serem bons cristãos não tinham nem mesmo um simples raio de luz da parte de Jesus. Eles não sabem o que é ser renovado pela graça de Deus, não possuem nenhuma experiência real nas coisas de Deus. Vi que o Senhor estava afiando sua espada no céu para batê-los. Oxalá todo morno, com o professo adventista, compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer-lhe. Prezados amigos, não se iludam quanto à sua condição. Não podem enganar Deus. Diz a testemunha verdadeira: e eu sei as tuas obras. O terceiro anjo está passo a passo guiando um povo cada vez mais para cima. A cada passo eles serão provados. Então nós temos que tomar um cuidado em relação a isso aqui, irmãos. Então, aqui mais em cima, se oscilar, ele diz assim, ó, olha o que diz aqui. Vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Enquanto o mal está crescendo e lançando profundas raízes, a boa semente lançada no coração é sufocada, e logo a palavra é dirigida contra a casa de Eli. Será repetida pelos anjos celestiais com respeito a vocês. Nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. E aqui ela continua a leitura, né? Vi que muitos cristãos são iludidos. Tem muita ilusão aí, muita... Então ela faz a aplicação daquela maldição que Deus jogou, que não vai espiar nunca a iniquidade, para nós hoje negligenciar. Seguir o meu caminho de Eli, né? Sim. Misericórdia. Vamos. Exatamente. Mas tinha uma questão aqui que eu creio que eu esqueci de notar nessa página. Diz que, você sabe, como a educação de pai vai variar de pai para pai. Então, conforme aqui a gente leu na Bíblia, no Espírito de Profecia, como eram os filhos de Eli? Os textos lá diz, eles eram uma desgraça para Israel. Sim. Eles eram uma desgraça para Israel. Nem sacerdote era para ele ter permitido eles ter seguido o sacerdócio. Não, eles eram relaxados. A gente vê que você pode ler a história deles. Eles iam lá, pegavam a carninha lá, mandavam o empregado lá, né, fazer aquela bagunça toda. Fazer aquela bagunça toda lá. Então, aqueles camaradas lá eram... Era um bom exemplo mesmo para cá. Mas jogando para os nossos dias, atualizando o Ofni e o Finéias de hoje. E agora, como é que fica? Então, esse texto, infelizmente, fugiu aqui da minha mente, eu não deixei marcado aqui. Mas está nesse livro aqui, o Testemunho para a Igreja, volume 1. Se me foge a mente, é aqui mesmo que está. Mas me fugiu a mente agora. A companhia dos Ofni e Finéias de hoje, para os filhos, mesmo dos filhos dos observadores do sábado, temos que tomar cuidado. Sim. Temos que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Nós adventistas, todos nós, como pais e mães, temos que tomar muito cuidado com o que nossos filhos estão andando. Sim. Porque cada pai tem uma educação diferente, né? Educa de um jeito diferente, um educa de maneira espiritual, o outro educa de maneira mundana. Não deveria ser isso. Mas então a realidade é essa, não tem para onde correr não. Se o pai mudando... O filho vai ser, não adianta. É difícil, né? Geralmente acontece de o filho se destacar, né? Os pais são mudanos e o filho seguir a Cristo. Mas é difícil. Mas a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Acontece, então, mas é difícil, né? Os irmãos fiquem bem atentos em relação a isso, né? E o livro História da Redenção, na página 144 até 147, Testemunho para a Igreja, volume 119 e 190, também já dei esses textos, então nós devemos ficar atentos em relação a isso, tá bom? Deus abençoe a todos. Quinta-feira, lutando por seu filho pródigo. Provérbio 22, verso 6, um texto bem conhecido, diz assim, irmãos, ó: ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Então vamos comentar, irmão, essa quinta-feira nesse texto aí. Interessante, né, que você vê que o autor da lição, ele apresenta pais fiéis, né, pais que ensinaram o caminho, mas por uma situação aí da vida, o menino se desviou do caminho, né, dizendo que não é garantido, né? Não é garantido. Às vezes o pai é fiel, a mãe é fiel e o filho escolhe não servir a Deus. Mas eu fico pensando, irmãos, tá, o pai é uma boa influência, a mãe é uma boa influência, e o filho escolheu fazer uma coisa ruim.
quer dizer que alguém ensinou ele, alguém influenciou ele num caminho ruim, certo? Será que os pais, eu fico pensando, será que os pais em dado momento, sem perceber, não falharam na proteção desse filho, no cuidado desse filho? Porque às vezes é até escola, né? Escola. Às vezes companhias, até de pessoas da igreja, viu, Ricardo? Sim. Porque o texto, eu gostei que você falou isso aí, o texto é bem claro. A nossa é King James 1611, não sei qual as versões, como está escrito, mas a nossa diz assim, ó. Ensina a criança no caminho que deve andar, vírgula. E ainda quando for velho, não se virá dele. Dele quem? Do caminho, tá falando aqui, irmão. Ó, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, tiver mais idade, assim como Daniel a gente vê, ó, ele menino jovem, meia idade, depois um senhor. Aconteceu isso com ele, ó. Continua do mesmo jeito. Não se desviará dele. O Ricardo entrou nesse detalhe, é bem interessante, porque às vezes os pais são tementes, são homens de Deus, são firmes. Mas às vezes, sem perceber, deixou uma brechinha, assim, o filho andando com uma pessoa da igreja que às vezes é meio relaxadinho, ou na escola, o pai não percebeu, né? Então, e Alexandre, você vê, Alexandre, ó, geralmente assim, os pais querem o quê? Que os filhos sejam amigos das crianças da igreja. Porque os pais, eles não estão errados em pensar assim, a princípio. Que é melhor. É o melhor que tem que ser da igreja mesmo, tem que pensar isso mesmo. Só que, irmãos, é aquela coisa, a gente não sabe o que vai no coração, a gente não sabe a mentalidade das pessoas. Às vezes, ó, isso é fato, o pai e a mãe é um homem ou mulher fiel, e ensina o seu filho num bom princípio. Mas aí, sabe que crianças, eles querem ter contato com outras crianças depois, conversar, brincar, né? Isso é natural das crianças, na verdade, é natural. E aí o que acontece? E aí o pai, não filho, pode ir lá brincar na casa do amiguinho. É filho do irmão fulano, é filho da irmã fulana, não tem problema. E aí o filho vai. Aí o filho vai pra lá, brinca. Aí o filho gosta do coleguinha, porque uma vez só não dá pra você perceber, né? Uma vez só. Aí depois fala, pai, deixa eu dormir na casa do meu amigo, né? Do amigo. Aí liga pra irmã, oi irmã, é verdade? Não, pode vir pra cá, que vai ter todo mundo aqui. Aí o pai fica tranquilo porque conhece a irmã, a mãe. Só que aí ele não sabe como é a conduta lá dentro, o ambiente lá dentro daquela casa. Acontece muito, os irmãos sabem que eu não estou mentindo, entendeu? Os irmãos sabem disso. E aí, dado momento, o filho começa a agir de um modo diferente, Onde foi que ele aprendeu isso? Em casa que não foi, Nani, entendeu? Porque em casa tinha um padrão, tinha um perfil. Ele aprendeu onde? Se não foi na casa, ele foi na casa da irmã fulana, com o filho lá, porque a irmã fulana permite alguma coisa, ou seja, ou então ela não é não tão dedicada assim nessa obra de educar o filho no caminho, e aí você começa... Vigiar os filhos, aí você começa a sujar, manchar o caráter do menino, de uma menina que estava num bom caminho. Olha só o que diz aqui, ó, conselhos aos pais, professores e estudantes. Olha só o que diz aqui a respeito de escola, eu quero ler também. Na página 204, olha só, temos uma grande obra diante de nós e há necessidade de muitos obreiros educados que se hajam habilitados para o cargo de responsabilidade. Aí fala mais, né? Ao instruir os jovens para o serviço da causa de Deus, a Bíblia deve estar na base de sua educação. Os princípios da verdade contidos na palavra de Deus são uma salvaguarda contra as más influências do mundo, né? Conhecer a palavra de Deus, más influência. Os esforços para educar nossos filhos e jovens no temor do Senhor, sem dar lugar preeminente ao estudo da palavra, de novo, os esforços para educar nossos filhos e jovens no temor do Senhor, sem dar lugar preeminente, sem dar preferência ao estudo da palavra de Deus, são lamentavelmente mal orientados. Já continua. A não ser que haja um ensino que leve ao reconhecimento do pecado e o ódio ao mesmo, resultará na deformidade moral. A não ser que mostre o filho, isso aí é errado, isso aqui não é de Deus, né? Não, isso não tem nada a ver, são crianças mesmo, não tem problema. Uma hora eles são jovens, uma hora eles vão melhorar, eles vão seguir o caminho. Você está ensinando o menino a permanecer no pecado. Olha só, eu já ouvi muitas pessoas falando esse tipo de coisa, viu? Aí fala, nossos filhos devem ser afastados das más influências das escolas públicas e colocados onde professores completamente convertidos possam educá-los nas escrituras sagradas. Olha. Assim os estudantes serão ensinados a fazer da palavra de Deus a grande regra de sua vida. Aqui nós falamos de exemplo de jovenzinhos da igreja, né? E também está mantendo nas escolas. E olha, irmãos, vocês sabem disso, como está a escola hoje, né?
E muitos, pública que é pior ainda. O público é pior ainda, né? Então, o público é pior ainda. E aqui, professores não temem a Deus, que muitos não temem a Deus lá, ensinam loucuras para os seus meninos, acham que não tem nada a ver, pode fazer essa bobagem mesmo, né? Isso é normal, e aí coloca na mente dessa criança, porque essa criança olha para aquele professor, ele é muito inteligente, então começa a ter uma admiração por aquele homem, por aquela mulher, e acha que está correto. Quantos relatos a gente vê de jovens que estão nessas escolas e depois começam a se desviar do caminho pela influência de um professor? Porque a palavra de Deus não é supremacia nessas escolas. Não tem. Porque o Estado é laico, não pode ensinar a Bíblia. Não pode ensinar a palavra de Deus. Então, não. Aí fala que tem que ensinar na palavra de Deus, na escola. E olha só, ainda tem mais aqui. Aí você pensa, mas o irmão tá lendo aí no da escola, eu vou colocar meu filho aonde? Eu vou fazer o quê? Olha o que diz aqui, a mensageira do Senhor, ela fala. Perguntará alguém, ela falando, olha só, como devem ser estabelecidas essas escolas? Não somos um povo rico, mas se orarmos com fé, ela respondendo, e deixarmos o Senhor agir em nosso favor, Ele abrirá diante de nós um caminho para estabelecermos pequenas escolas nos lugares afastados, destinados à educação dos nossos jovens, não somente nas escrituras e em estudos intelectuais, como também em muitos ramos de trabalho manual. A necessidade de estabelecer tais escolas impõe-se-me muito insistentemente, por causa da cruel negligência da parte de muitos pais quanto a educar devidamente seus filhos no lar. Olha só, muitos pais e mães têm parecido julgar que, se as rédeas do governo próprio fossem postas nas mãos de seus filhos, estes, moços ou moças, se desenvolveriam tornando-se jovens úteis, ou seja, deixar eles livres, né? O Senhor, porém, instruiu-me com relação a esse assunto. Nas visões da noite, vi em pé ao lado desses filhos negligenciados aquele que foi lançado das cortes celestiais por ter originado o pecado. Olha só, do lado desse menino está o diabo. Está falando bem claro. Está o diabo. Ele continua. Ele, o inimigo das almas, estava aguardando a oportunidade para ganhar domínio sobre a mente de cada filho cujos pais não deram instrução fiel com respeito aos ardis de Satanás. Então, está falando que o diabo está preparado para poder, pegar, porque os pais não estão ensinando. Você leu a verdadeira educação. Sim. Que a escola tem que ser ensinar a palavra manualmente, a palavra de Deus, intelectualmente. A escola hoje é só intelectualmente, mano. Não tem nem a palavra de Deus também. Por isso que esse texto que a gente leu, Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, depois que nós até comentaram, pais consagrados, que são consagrados, mas às vezes põe a criança e às vezes o ambiente, sem saber, dá um toque, tozinho no pé da criança. É porque o amor chamado amor é equivocado, né? Orientação da criança aqui, meu página 460, só não vou ler tudo assim, bem uns trechinhos pequenos. O capítulo é a vigilância e o auxílio paterno, orientação da criança. Deve ler esse livro aqui, viu? Página 460, subtítulo Vigiar a companhia do filho. Olha uma coisa que a gente negligencia, e você estava até comentando, cara, às vezes até da igreja, né? É claro que toda mente racional, bom, as melhores pessoas, eu deixei a criança com o mundo, ou com as crianças da igreja. As crianças da igreja, é claro. Mas não tem nem o que pensar, né? Não tem nem o que pensar, é claro. As melhores crianças têm que estar na igreja. Aí diz assim, a menos que o espírito dos filhos seja firmemente equilibrado pelos princípios religiosos, sua moral se corromperá pelo exemplo vicioso com os quais entram em contato. Olha, então a criança entra em contato. Aí aqui embaixo, olha uma coisa, irmão, que eu aprendi esses dias que eu fiquei temeroso. Olha a linha. Embaixo de onde eu li, bem embaixo aqui. E de modo algum, permita que esses companheiros dormir na mesma cama ou mesmo no mesmo quarto. Será muito mais fácil evitar o mal do que curá-lo mais tarde. Não é para dormir na casa da pessoa. Não é para dormir e na mesma cama. Que coisa horrível. Mas é amiguinho. Irmão, cuidado ao deixar dormir na mesma cama. E aqui nós temos que abrir o leque aqui para a questão da pedofilia, outras coisas mais. Sim, é muito doidura, irmão. Mas cuidado. Crianças, tudo no mesmo lugar, assim, dormindo sozinho. Ixi, no meu quarto, irmão. Eles são terríveis. E com esse negócio de internet, tem criança que está sabendo coisas terríveis aí, né? Que adulto já nem tá pensando mais nisso. Misericórdia, menino. Coisas inconvenientes, né? Coisas inconvenientes. Leva para as crianças, que às vezes crianças puras, criadas nos caminhos do Senhor. Eu aprendi isso. Misericórdia. Então, evite isso aí, viu, irmão? Evite isso aí, coleguinha dormindo na mesma cama, no mesmo quarto. Não, quer dormir? Um adulto dorme junto. Aí nós vamos dormir, separa na cama, o adulto cristão vai dormir com vocês aqui.
Não, criança dormindo sozinha. E hora de dormir, acabou a conversa. Acabou a conversa, sem conversar. Pronto, acabou. Exatamente. Porque se deixar vira bagunça mesmo. Exatamente. E diz assim aqui, olha que é interessante isso aqui. Ó. Alguns reconhecerão o mal das condescendências pecaminosas, todavia se desculparão dizendo que não lhes é possível vencer as paixões. Isso é coisa terrível de ser admitida por qualquer pessoa que profere o nome de Cristo. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. 2 Timóteo 2, verso 19. Por que essa fraqueza? É porque as propensões sensuais têm sido fortalecidas pelo exercício, até que tomaram a ascendência sobre as faculdades superiores. Homens e mulheres carecem de princípios, estão morrendo espiritualmente por haverem tão longamente nutrido seus apetites naturais, que sua capacidade de governar-se parece haver desaparecido. As paixões inferiores de sua natureza têm tomado as rédeas, e o que devia ser o poder dirigente se tem tornado o servo da paixão corrupta. A mente é mantida da mais baixa servidão. A sensualidade tem extinguido o desejo de santidade e ressecado o vício espiritual. Então, precisa tomar cuidado, né? Então aqui, nesse texto aqui na página Testemunho para a Igreja, volume 2, na página 348, você lê todo, que aqui tem outras coisas importantes também. Então, em relação aos filhos, né? Então, aqui diz que nós devemos tomar muito cuidado em relação nos hábitos, no comportamento nosso e de nossos filhos. Cadê esses dois textos da sexta-feira para nós terminar aí? Olha só. Esse texto lindo, maravilhoso. Diz aqui, esse primeiro é do lado adventista, né? Vocês devem tomar tempo para falar e orar com seus pequenos. E não devem permitir que nada interrompa essa ocasião de comunhão com Deus e seus filhos. Podem dizer às suas visitas: Deus me deu uma obra a fazer. Não disponho de tempo para tagarelar. Elas devem compreender que vocês têm uma obra a fazer para o tempo e a eternidade. Sua primeira obrigação é para com seus filhos. O Lar Adventista 266, 267. E aqui, debaixo tem outro texto. Pais, vocês devem começar sua primeira lição de disciplina quando seus filhos são criancinhas de colo. Ensine-lhes a submeter sua vontade à de vocês. Isso se pode fazer mantendo a justiça e a firmeza. Os pais devem ter inteiro domínio sobre si mesmos, e com brandura mas com firmeza. Dobrar a vontade da criança até que ela nada espere, senão ceder aos desejos deles. Os pais não começam no tempo certo. A primeira manifestação do mau temperamento não é reprimida. E os filhos crescem obstinados, o que aumenta à medida que eles crescem, e se arraiga à proporção que eles se fortalecem. Está em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 218. Então vamos fechar aí, irmãos, com esses dois pensamentos aí. Uma coisa que eu achei muito interessante, né? A mensageira deixou bem claro, a mensageira do Senhor, a Ellen White, falou o seguinte: olha, fala para a visita. Por que ela fala isso? Porque, veja só, ela fala dos pequenininhos. Então as crianças, eles já sabem, se o pai e a mãe já criou esse costume em casa, já é o padrão. Ele falou: não, agora é a hora da oração. É a hora da oração. Meu pai e a mãe vão começar a hora da oração. Eles já estão preparados para isso. É automático. É automático. E aí o que acontece? Aí chega uma pessoa, eles quebram. Por quê? Por quê? Aí toda vez, aí já começa, então, peraí, se acontece alguma coisa, vai quebrar. Mas sabe o que na meio das crianças crescem, cara? É que a tagarelice ou a visita é mais importante do que a oração, do que Deus. Sim. E eles veem, então vai bater papo, mas prestar atenção. Então não é tão essencial assim. Se aparecer outra coisa, a oração pode cair fora. Na cabeça da criança cresce isso. Deus falou: aquele que ama mais o seu filho, a sua mãe, seu pai, sua irmã, mais do que a mim, Jesus falou, não é digno de mim. Então, resumidamente, o texto é muito claro e muito direto. Então nós devemos tomar cuidado em relação a isso. Primeiro, Deus, família,
e as outras coisas vêm depois. Mas é uma família que Aí vem de longe, cara, veio do Ceará, Vem de faz longe, tempo que eu não vi, pode ter vindo de qualquer lugar. Vamos participar do culto, importante vamos participar é do Deus. culto, vamos participar do culto. Não Primeiro, pode- a gente vai participar do Não culto, pode depois, iniciar o culto. depois que a gente acabar o culto, a gente conversa, se você quer falar. E essa questão aí da... As crianças estão vendo, né, Vila? Eles estão vendo. Nós falamos anteriormente aqui sobre aquela questão do relacionamento dos filhos, numa educação, do tipo de educação, essa questão de deixar no lar dos outros, tem que tomar um cuidado especial, irmão, que está sendo muito perigoso. Hoje em dia, mais perigoso ainda, irmão, com esse avanço aí das mídias, e eles têm acesso a muita coisa, a mente fica, ó... Você pode Então, ver, Vilani, muito cuidado. as crianças pequenas hoje, os pais, eu não sei o que passa na cabeça de muitos Sim, a pais. gente tem que ter muitos pais que são cristãos e são pessoas assim firmes e tal, mas tem que tomar cuidado. Sim. E aí, Vilani, aí você vê muitos pais, e agora eu vou falar de pais cristãos, pais candidatos ao céu, pais candidatos ao céu. Eu não sei o que passa na cabeça de alguma dessas pessoas, porque eles chegam assim, entregam, porque o aparelho telefônico desse celular é uma arma na mão deles. É um 38. É um 38, é pra matar eles espiritualmente, é pra matar. Você tá dando uma arma pro seu filho se matar. É como você tá, entendeu? Tá cometendo suicídio. Porque eles não têm controle, eles não sabem o que estão fazendo ali, eles vão mexendo, qualquer coisa. Aí o coleguinha manda aqueles links, manda um link, ele vai lá e vê. Ele vê coisas terríveis ali. Ele vê coisas que um filho de Deus nunca vai, não é pra ver esse tipo de coisa. Enche a mente de veneno. E aí o filho está morrendo espiritualmente, aí o pai vai lá dar um aparelho telefônico, o pai vai lá coloca crédito no aparelho, no celular dele, para ele ter internet à vontade, um monte de coisa, para ele continuar se envenenando. E aí o pai ou a mãe, depois o filho já não tem mais interesse nas coisas espirituais, ele fala, o que está acontecendo com meu filho, o que está acontecendo com minha filha? Não, a culpa foi tua. Foi tua, Sim. meu filho. Foi tua, minha filha, porque você... Ele trabalha bem sutil. Mas se o diabo segue os pais, obviamente, de que maneira vai ser os filhos? Do mesmo jeito. É aquela coisa que eu falei, um Infelizmente. ou outro se destaca, Sim, mas um ou outro se destaca dos pais, né, que às vezes se desperta. Sim. Mas a larga maioria triste, segue triste. assim. Porque o segundo A texto que o maioria- Ricardo leu, Ó, o segundo. os pais devem ter domínio sobre si mesmo. E aí fala aqui, ó, os pais devem começar com a criança, a primeira coisinha que ela fazer errado já Já é bebezinho, já é criancinha não é de assim, colo. não é, mas é criancinha, não tem problema. Naquele conceito sobre regime alimentar, dá um destaque grande sobre essa questão dos filhos. A gente deve cuidar muito bem essa questão do lado físico dos nossos filhos. Não estou falando em termos de estética, estou falando em termos o físico, o vigor, Saúde, né? o vigor mental. A pessoa tornar esses filhos vigorosos em termos espirituais, a mente aguçada para compreender a palavra de Deus. E logicamente a gente sabe que os pais, eu sei que aí muitos irmãos que vão assistir esse comentário vai dizer, não, isso aí não tem nada a ver, não. Bom, aqui nós lemos muitos textos da Bíblia e também aqui do Espírito de Profecia. Então, quem mandou El Godoad escrever isso aqui foi Deus. Então, Irmão, e hoje em dia, só para não deixar nós sem desculpa, a ciência está provando que o que a gente come afeta a mente. Tinha até uma revista mundana que eu tinha aí, diz que a criança já está aprendendo no ventre. A palavra de Deus já falava antes. Então, sabe para que está acontecendo isso? A ciência falando para não ter desculpa nenhuma. Não ter desculpa. não, nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis, né? Todos nós estamos aqui, nós somos pais, somos filhos também, e nós temos as nossas responsabilidades, como você também tem. Sim. Então, o que acontece? Cada um tem que procurar a fazer a sua parte. Fazer a sua parte, seguir os conselhos de Deus. Aqui nós temos a Bíblia, o Espírito de nós, o povo adventista de sétimo dia, e nós precisamos pedir a misericórdia de Deus e a sua graça, o seu poder para nós estar sempre, nós e a nossa família, no seu caminho. Porque se nós não andar no caminho de Deus, irmãos, não tem outro caminho. É no caminho do diabo. E os nossos filhos, que Deus nos deu, nós podemos entregar para ele de volta novamente, e está continuamente ensinando ele o caminho da salvação, o caminho da eternidade, de amar Jesus e sua verdade, ou então entregar ele para o diabo. Sim. Entregar ele para o diabo, né? Então, irmão, um conselho Você final. escolhe. Se você não viveu isso, se você não está vivendo, você, puxa, eu não vivi nada disso, meu filho foi embora, há tempo da gente pedir perdão, quando a porta da graça estiver aberta, e quando a gente tiver pedir perdão, se converter, pedir perdão aos filhos, filho, eu negligenciei, me perdoa, pedir perdão para Deus, e voltar atrás e Deus te perdoa. Amém? Exatamente. Você se converter. Isso, né? Deus sempre é um Deus de esperança. Então, Amém. se você fez errado, mas pode fazer o certo agora. Sim.
Fazer o certo. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós. Irmão, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outros irmãos, compartilhe aí nos grupos do WhatsApp, Facebook, inscreva no nosso canal e dá um like aí para ajudar o nosso canal, tá bom? Comenta o que você está achando, vamos interagir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos. Que se puder, vamos ajoelhar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, Senhor. Obrigado pela Bíblia, pelo Espírito que ensina, a tua palavra que nos ensina no caminho certo, Deus. Ó Deus, temos negligenciado muitas coisas, como os pais, filhos, às vezes não respeitando os pais. Tem misericórdia de nós, Deus. Perdoa o nosso pecado, transforma nosso coração e ajuda a andar nesses caminhos, para que possamos ser um luzeiro nessa terra, Deus. Amém. Abençoa os filhos, Deus, os filhos nossos, os filhos dos nossos irmãos, da igreja, que possa crescer firme nos caminhos do Senhor, Amém. para dar testemunho para o mundo que é possível ter umas famílias íntegras nesse mundo corrompido. É verdade. Fortaleza. Ó Deus, transforma o coração de cada um, abençoe aqueles que estão assistindo, cura a enfermidade física e espiritual, entre no lar de cada um, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.